esqueça, se organize, está com o boleto na mão, já põe ele na bolsa para que você faça a sua contribuição. Aqueles que doam de forma online, já vá no nosso site doação.cançãonova.com para você nos ajudar nessa missão de evangelizar, ok? doação.cançãonova.com. Você pode também ajudar a Canção Nova nessa missão belíssima através do nosso Pix, pix.doação. Dão a Canção Nova e dão uma engordadinha nos missionários porque trouxeram esses quitutes, não é? Brincadeiras à parte, mas muitíssimo obrigada. A sua doação ela é importantíssima para que a Canção Nova siga em frente evangelizando. O programa já começou, você que pode, não se esqueça, se organize, está com o boleto na mão, já põe ele na bolsa para que você faça a sua contribuição. Aqueles que doam de forma online, já vá no nosso site doação.cançãonova.com para você nos ajudar nessa missão de evangelizar, ok? doação.cançãonova.com. Você pode também ajudar a Canção Nova nessa missão belíssima através do nosso Pix, pix.doação@cançãonova.com. Confere lá se o beneficiário é Rádio Canção Nova e você vai entendendo, Salete, Arthur, Tiago, Márcio, você, família Canção Nova, a importância da doação de cada um de nós. Márcio falou da paralela, da cura dos relacionamentos, né? Vou trazer um testemunho. Eu quis propositalmente, Márcio, trazê-lo agora no início, porque ele é um reflexo da experiência com a palavra de ontem. Na verdade, é um testemunho daquilo que a palavra de ontem, de fato, se cumpre na nossa vida. Ontem o Márcio pregava sobre quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Não é verdade? Isso aí. Era o finalzinho da palavra de ontem. E esse testemunho, ela nos conta de todas as situações difíceis da vida dela, mas o que a confiança em Deus transformou, como Deus mudou toda a realidade. Então, acompanhe aqui com a gente para você ver o quanto a sua doação é importante e transforma vidas. Ela diz assim: bom dia, Valdênia. Por favor, não identifique meu nome. Combinado. Minha vida sempre foi muito conturbada, com muitas decepções. Desde 2004. Eu me casei na igreja, eu já era casada no civil. Eu fui traída desde o namoro e isso já foi me deixando muito triste. Mas confesso que mesmo sendo católica, o casamento na igreja não tinha valor nenhum para mim. Num acidente, meu marido ficou paraplégico, mas mesmo paraplégico, ele continuou me traindo. E com isso, eu fui ao fundo do poço. Entrei em coma, porque por 8 vezes eu tentei contra a minha própria vida. Eu só queria dormir ou morrer. E eu achava que até Deus havia desacreditado de mim. Nada na minha vida podia me trazer alegria. Fui internada num hospital psiquiátrico e fui abandonada lá pelo meu ex-marido, o que acabou me causando maior tristeza. Quando pensei que as coisas estavam se resolvendo, meu pai foi lá, me tirou do hospital, me levou para a casa dele. Mas pasme, fui abusada sexualmente pelo meu próprio pai. Saí de casa, voltei a trabalhar. Um dia, o meu chefe atrasou, estava chovendo. Para fugir da chuva, eu entrei numa igreja em São Paulo. Foi quando descobri a paz. Uma pessoa me viu. Ela me falou da Canção Nova. Contei um pouco da minha vida. Ela me apresentou vocês, inclusive falou do Dr. Roque Savioli. Pagou a consulta para mim, para que eu pudesse me consultar, porque minha situação era muito difícil. E a partir daquele momento, minha vida foi tornando cheia de luz. A Canção Nova foi trazendo paz. Deus transformou tudo aquilo que estava ruim na minha vida. Me aposentei, mudei de casa, fui morar sozinha, comecei a participar das missas e de fato a palavra que o Márcio pregou se cumpriu. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Isso tudo aconteceu na minha vida. Hoje eu sou casada porque eu consegui a nulidade do meu casamento na igreja. Tudo na minha vida, consegui tudo na minha vida que de fato eu precisava. Deus foi transformando tudo. Desde esse tempo, assisto o programa Sorrindo para a Vida e são só bênçãos.
Deus reconstruiu a minha vida. Ela disse assim: Val, daria para escrever um livro e o autor principal seria Deus. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. É por isso Que eu ajudo a Canção Nova. A gente ouve esse testemunho, a gente se compadece, porque parece que todo o sofrimento do mundo caiu sobre mim. Ainda é pouco na vida de certas pessoas, né? Parece que vai tudo ali. Porque 8 tentativas de suicídio por causa de um marido inconsequente que desde a época do namoro já atraía, ou inconsequente ou doente, né? Às vezes a pessoa é até doente emocionalmente, Sim. doente até mentalmente, para poder colocar a vida nessa direção e descartar alguém que toma a decisão de viver ao seu lado. Depois, internada num hospital psiquiátrico, porque desceu ao fundo do poço. E quando parece que uma solução apareceu, aquilo que parece ser uma saída, na verdade é uma armadilha com trevas ainda mais profundas, onde ela foi abusada sexualmente pelo pai. Quando nós não temos ninguém na vida com quem a gente possa contar, nós ainda temos Deus e Ele é o nosso Salvador e Ele não nos abandona. É o que a Salete dizia para nós, nós ficamos pondo nossa confiança em pessoas, quando na verdade a nossa salvação vem e sempre virá de Deus, gente. Veja que no meio desse testemunho tem uma canção nova linda aí, que traz a palavra de Deus, que ajuda, que apoia, mas ainda assim, o Salvador é o Senhor. E podia ser um dia difícil, né? Em São Paulo, um dia de chuva, ela não consegue entrar no trabalho, mas nesse dia onde ela estava ali para não molhar, ela entrou numa igreja. Pois é. E ali Deus colocou a pessoa certa para indicá-la a Canção Nova. E ela foi dizendo, toda uma vida de trevas se transformou numa vida de luz. É assim que a gente faz quando a gente encontra Deus, transforma a nossa vida. A salvação de Deus a estava esperando naquele refúgio, né? Esperando naquele refúgio. Fugindo da chuva, caiu nos braços de Deus. Que lindo. Né? Nem sempre as coisas acontecem conosco pelo nosso propósito. Às vezes Deus nos pega ali num momento em que a gente nem sequer está pensando nele. Mas Ele nunca deixa de pensar em nós. Que Ele nos abençoe nesse dia. Muito, muito. Obrigado, Valdênia, por esse testemunho. Obrigado, minha querida, por partilhar conosco algo tão sagrado para você. Quero louvar a Deus por essa descrição que existe aqui no Sorrindo para a Vida. De permitir testemunhos assim, sabe, tão íntimos, por reservar, por guardar, por não expor o nome de quem partilha, porque de verdade o que nos interessa aqui é que Deus agiu na vida de alguém e salvou, e pode fazer o mesmo por nós nesse dia. Amém. Vamos para esse momento então, nós vamos fazer um ato de consagração à Nossa Senhora, a partir da oração, da consagração que o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas, fez lá em Fátima. Ele consagrou a TV Canção Nova, mas pedindo por todos nós, por todos os sócios, por todas as famílias. E de forma especial, enquanto o Márcio falava, eu me recordava de um grande milagre que Nossa Senhora realizou ainda lá em 1917, quando mais de 70 mil pessoas estavam ali em Fátima. E Nossa Senhora dizia aos pastorinhos para que todos olhassem para o sol. E todos conseguiram enxergar o sol naquele dia, uma multidão. Imagina isso. A gente, às vezes, né, quando chega diante da luz do sol, a gente não consegue olhar ou coloca já o óculos escuro para quem tem o olho mais claro, mas imagina uma multidão olhando para o sol e os pastores ainda diziam assim, mas Nossa Senhora era mais brilhante do que o sol. Interessante que a palavra nos diz que ela é revestida de sol, né, Nossa Senhora. Então, diante desse acampamento que começa, diante desse 13 de maio, diante dessa consagração, que a luz de Deus nos invada. E que nós possamos, então, ser iluminados em toda a nossa vida, diante das trevas que passamos, diante das situações que vivemos, por esse sol que é Deus e Nossa Senhora que nos convida a olharmos para esse sol. É isso que Nossa Senhora faz. Ela não quer ser o centro, né? Ela
olha para o sol. E ali aquela multidão olha para o sol e é iluminada por Deus. Que assim seja também nesse momento de consagração, em que eu vou rezar essa oração. Em seguida, a gente vai rezar, cantar com a Salete aqui, com o Arthur, vivenciando esse momento maravilhoso e profundo de muita fé. Se você pode, recorra a Nossa Senhora, olhe para ela e eu vou rezar essa oração aqui junto com os meus irmãos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de plena entrega e doação ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, vosso Filho e unigênito de Deus, e por Ele e com Ele a seu eterno Pai. Caminharemos à luz da fé, da esperança e do amor, para que o mundo creia que Cristo é o enviado do Pai. Caminharemos à luz da fé, da esperança e do amor, para que o mundo creia que Cristo é o enviado do Pai para nos transmitir a sua palavra. E seremos nós, os seus enviados, a levar o seu conhecimento e amor até os confins da terra. Assim, sob a maternal proteção do vosso imaculado coração, seremos um só povo com Cristo, conquistas de sua morte e testemunhas de sua ressurreição. Virgem Mãe de Deus e Mãe nossa, ao vosso coração imaculado, eu consagro a TV Canção Nova e com ela toda a nossa comunidade, cada um dos seus membros consagrados, a grande família Canção Nova, para a qual somos destinados, e em especial os nossos sócios colaboradores que sustentam esta obra. Coloco em vossas mãos todo o sistema Canção Nova, para que ele realize os desígnios de Deus e assim prepare e apresse o triunfo do vosso imaculado coração. Tornai-nos sob vossa proteção, defendei-nos dos perigos, ajudai-nos a vencer as tentações que nos solicitam para o mal e a conservar a pureza do nosso corpo e da nossa alma. Seja o vosso coração imaculado o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Concedei-nos a graça de orar e nos sacrificar por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o vosso imaculado coração. Por meio de vós e em união com o coração do vosso divino Filho, queremos viver para a Santíssima Trindade, em quem cremos e a quem adoramos, esperamos e amamos. Assim seja. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 30. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra nesta passagem. Mas se você não tiver a Bíblia em suas mãos, ou não tiver facilidade de ter acesso a ela agora, não tem problema. Importa ouvir a palavra de Deus. Importa escutar o que Deus tem para te dizer hoje. Porque há uma palavra salvadora nesta manhã, particularmente de Deus para você. Ninguém chega aqui ou se põe em oração por acaso. Talvez a gente pense, né? Como essa nossa querida do testemunho pensava, que por acaso, por acidente, ela estava entrando numa igreja para poder fugir da chuva. Bem sabia o Senhor que havia um encontro marcado ali desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Desde antes de você ser criado. Deus sabia que nesta manhã, que neste momento, você estaria diante desta palavra. E Ele já tinha separado para você uma resposta salvadora, de amor. Deus já tinha preparado seu amparo, seu socorro, seu fortalecimento. Então importa ouvir o que Deus tem para dizer a você, porque esta palavra de hoje é para você. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 30. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos é que batizavam. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água terá sede de novo.
Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher então disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu, quem estou falando contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que procuras? Nem por que conversas com ela? A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Se conhecesses o dom de Deus. Ah, meu irmão, se você conhecesse o dom de Deus e como o Senhor fala contigo, você pediria a Deus uma vida nova agora e Ele lhe daria. Se você soubesse como está fácil, como está ao seu alcance, como isso depende só de uma decisão sua, porque da parte de nosso Senhor, Ele já decidiu em seu favor. Depende da sua confiança nele. E confiando nele, pedir a Ele: Senhor, vem matar a minha sede. Eu digo aqui no Sorrindo para a Vida que o grande produtor desse programa é Jesus. Porque ontem, enquanto eu rezava e pedi a Deus a palavra para esse programa, para esse momento de hoje, o Senhor me deu a palavra de João 4, do 1 ao 30, da mulher samaritana. Mas essa foi a palavra que me foi dada. Esse testemunho que a Valdênia leu para nós, chegou quando, Valdênia? Ontem, depois do programa. Chegou ontem, depois do programa. A Valdênia sabia, eu não. Só eu sabia. Só a Valdênia sabia. Mas o Espírito Santo já tinha decidido que aqui nesse momento de hoje seria o encontro dessas duas mulheres. A da palavra de Deus e a do testemunho. Uma teve 6 maridos que não eram dela. A outra teve um marido que não era dela. E tanto é que é o Espírito Santo, porque dentre tantos, né? Eu recebi outros testemunhos e separei outros testemunhos. Mas é o Espírito Santo que me tocou e disse: converse com esse. É este o testemunho, e era mesmo. E você veja,
Uma indo ao encontro da água, a outra fugindo da água, né? Mas as duas tiveram um encontro com aquele que é capaz de enxergar e dizer tudo da nossa vida. Uma num dia de sol, outra num dia de chuva. Uma num dia de sol, a outra num dia de chuva, de ponta a ponta. Não importa se sopram os ventos, se brilha o sol ou se arrebenta a tempestade. O amor de Deus está sempre operando em nosso favor e hoje é o seu dia. Chegou a sua vez, porque os olhos do Senhor estão voltados para você, como estavam voltados para esta samaritana, como estavam voltados para esta mulher, que nos trouxe aqui o seu testemunho. Duas mulheres sofridas, cuja vida estava reduzida a um relacionamento. Gente, eu olho aqui, eu fico admirado e ao mesmo tempo contrariado quando eu vejo aqui que ela, ao dar testemunho de Jesus, diz assim: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Jesus falou para ela apenas para ela ir chamar o marido. Vai chamar o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido, de fato tiveste 5. E o que agora tens não é teu, é de outra. Nisto falaste a verdade. A mulher disse: Senhor, eu vejo que és um profeta. Ela reconhece que Jesus falou a verdade. Agora, olha que interessante. Como que nessa simples frase, ele disse tudo o que uma vida inteira ela fez. Gente, é interessante e triste o que o pecado faz com a gente. Ele reduz a nossa vida àquilo. A vida toda dela era aquilo. Era viver das sobras das outras. Era viver do resto do marido alheio. Por que que o que ela tem não era dela? Por que que ela teve 5? Porque nunca foram dela. Mesmo que em algum deles tivesse solteiro, só passou pela vida dela porque dela nunca foi. Não é como nós ouvimos esse testemunho e percebemos um marido que, o primeiro, né, que nunca foi dela. Por que que o casamento foi declarado nulo pela igreja? Porque provavelmente a igreja constatou diante da história que ele nunca pôs o coração no casamento. Não é que ele traiu. Tem gente que pensa assim, traição da nulidade matrimonial. Não, não é que traição da nulidade matrimonial. Tem pessoas que passaram pela experiência do adultério num casamento legítimo, verdadeiro. Casamento válido. E não tem como ser anulado. Porque é um casamento válido. Mas teve adultério. Então, triste que tenha havido. Mas esse casamento não será anulado por causa disso. Declarado nulo, porque ele não é anulado, ele é declarado nulo. Significa que ele nunca aconteceu de fato. E por que que o dela foi? Você lembra o que dizia o testemunho? Que desde o início ele a traía, assim continuou. E olha, ao ponto de abandonar a pessoa na sua enfermidade no hospital. É muito triste. Mas você vê o que as nossas carências, o que as nossas fraquezas, o que os nossos pecados fazem conosco. Reduz a nossa vida inteira àquilo. Depois de 6 relacionamentos, essa mulher diz: ele contou tudo o que eu fiz, a vida toda. O que era a vida dela? Esses 6 relacionamentos. Mas naquele dia, Jesus, como Salvador, entrou na vida desta mulher. Como hoje Ele quer entrar na sua vida, para que a sua vida e a minha vida não fique girando em torno de coisa pouca, de coisa pequena, e tire de nós o céu. Porque Adão e Eva perderam o céu quando reduziram o céu a uma árvore, a um fruto. Perde a paz, perde a alegria, perde a esperança. Quem reduz a vida a sexo, quem reduz a vida a dinheiro, quem reduz a vida a uma pessoa, quem vive
com a vida girando em torno de uma coisa. A vida passa e a pessoa perdeu. E o pior, aquilo que ela tanto admira, aquilo que ela tanto cultua, aquilo que ela idolatra, se torna a grande tristeza da vida dela. É uma escravidão da qual só Deus pode nos libertar. Quem tem Jesus é livre. Livre, inclusive, das chantagens desse mundo. Livre da opressão, livre do medo. Quem tem Jesus tem liberdade, minha gente. E é engraçado, né? Quando nós recebemos a graça de uma palavra de ciência na nossa vida, a gente tem essa sensação de que tudo de nós foi dito. Eu já contei isso aqui uma vez e vou contar novamente. Eu fui fazer um retiro desses nossos internos em Queluz. E eu já vinha há um tempo pedindo o diácono Nelsinho Corrêa. Um beijo aí pro meu irmão querido. Parabéns pelo seu aniversário, viu, diácono? Eu vi um tempo que eu já vinha cercando o diácono Nelsinho. Quero que o senhor reze por mim, quero que o senhor reze por mim. Na época nem diácono ele era ainda, né? Então era o Nelsinho Corrêa. Falei, meu irmão, eu quero que você reze por mim. E ele procurando um momento para que isso acontecesse. Acabou que chegou esse retiro. Fui para o retiro. E quem estava escalado para poder rezar pelas pessoas no retiro? Diácono Nelsinho Corrêa. Aí eu falei, é agora, é a hora. Botei o meu nome, era o primeiro da lista. Só que quando eu vi que ia acontecer mesmo a oração, eu vivi um drama terrível, gente, porque tinha duas coisas pelas quais eu gostaria que o Nelsinho rezasse por mim. E eu pensava, isso é muito íntimo, isso é muito sério, isso é muito sagrado, isso é muito difícil para mim. Como é que eu vou contar para alguém situações que eu não tenho liberdade de abrir com ninguém? Fraquezas que às vezes até num confessionário eu tenho dificuldade de dizer. Como é que eu vou falar isso para o meu irmão? E eu ficava escolhendo as palavras. Falei, se eu não começar da maneira correta, eu não vou conseguir partilhar. Eu falei, eu tenho que começar assim. Eu ensaiava. Imagina a minha angústia. Quando eu entrei naquela sala e o Nelsinho olhou para mim e eu respirei para dizer alguma coisa e falou que senta aqui, meu irmão, vamos fazer assim? A gente reza primeiro e vamos ouvir a Deus. Se depois da oração você quiser falar alguma coisa, aí você fala. Eu falei, tá bom, sentei. Ele botou aquela mãozinha suave, aquela mãozinha delicada dele, pof, sobre a minha cabeça, a outra sobre as minhas costas. E a primeira coisa que o Nelsinho falou, porque Deus mostrou a ele, era a primeira que eu queria contar e não tinha coragem. O meu segredo foi revelado naquele momento de oração. E ali eu comecei a chorar. E veio uma oração de cura interior maravilhosa, que foi uma libertação para mim. Terminou de rezar por aquela primeira situação. A segunda que o Nelsinho me traz era a segunda que eu ia dizer. Não tinha como aquele homem adivinhar. Só que depois dessas duas coisas que eu achava que era o meu tudo, ele continuou rezando. E eu fui vendo que tinha muitas outras coisas que Deus queria mexer na minha vida. A minha vida naquela oração foi revirada de pernas para o ar. Deus é minha testemunha no que eu vou dizer para você aqui agora. Eu chorei durante 3 dias. Eu chorei na sexta, eu chorei no sábado, eu chorei no domingo. Eu participei das pregações entre lágrimas. Quando terminava a pregação, eu subia ali para a gruta de Nossa Senhora e encontrava um banquinho debaixo de uma árvore, onde eu não queria estar com ninguém, porque eu precisava chorar. Porque quando a gente topa com a nossa verdade, a gente sempre chora. Sempre. Se você nunca chorou, é porque você nunca topou com a sua verdade. Por isso que quando nós temos um encontro pessoal com Deus, a gente chora. Porque a nossa verdade vem à tona, mas não vem para nos judiar. Vem para nos curar. Mas se você não ficou desconfortável ou com medo
das coisas que Deus estava mostrando ao Nelsinho, veja como Deus é delicado. O Senhor mostrou a ele aquilo que eu já tinha decidido que eu ia contar. Eu já tinha decidido. Minha liberdade não foi violada. O Senhor vem em auxílio da minha fraqueza, porque eu nem sequer sabia orar como convém, contar como convém. E Ele me ajudou para que ali aquela verdade viesse. E você vai pensar assim, mas será que você não se sentiu assustado, acusado? Não. Sabe o que eu senti? Não pode nunca ter sido o diácono Nelsinho a ver o que eu não mostrei. Deus mostrou a ele o que Deus já via em mim. Eu estou debaixo dos olhos de Deus. O Senhor me vê e me vê com amor. Eu não estou só, Ele não me abandona. E sabe o que mais? Eram as minhas fraquezas. Mas o Senhor usou o diácono Nelsinho para dizer a mim que Ele me amava e me compreendia e me respeitava e me aceitava do jeito que eu era. E quando a gente é aceito do jeito que a gente é, aí a gente quer mudar. Enquanto não nos aceitam, é muito difícil a gente mudar. Mas quando te aceitam do jeito que você é, você pode se olhar em paz e dizer assim, tem coisa que é boa em mim, mas tem coisa que pode ser diferente. Estou livre para tentar ser uma nova pessoa. E olha, que experiência maravilhosa da graça de Deus eu vivi. Que maravilhoso esse dom, esse carisma de palavra de ciência em Jesus. Porque a mulher não contou para ele. Jesus experimentou os dons do Espírito Santo. Que maravilhoso esse dom do Espírito Santo na vida do nosso querido diácono Nelsinho Correia. Que não só para mim, mas para muitas pessoas foi uma experiência extraordinária do amor de Deus. Bendito seja pelo dom de ciência os meus irmãos aqui na Salete, como tantas vezes eu vi Deus se utilizar dela no Amor Vencerá, em outros momentos de oração, para levar alguém à experiência de Deus. Frei Josué, estou aqui com meu amigo Leandro, que está aqui participando conosco do Sorrindo para a Vida, que ele me dizia, Márcio, há 3 anos atrás o Frei Josué disse para uma pessoa que veio comigo para esse acampamento Fé em Milagres, você será curada, mas não virá testemunhar nem no próximo ano, nem no outro. Como é que o Frei Josué sabia que ia ter uma pandemia? Não tinha como saber. Mas ele sabia que ela não viria nem no próximo, nem no outro, mas que no 3º ano ela viria testemunhar a cura dela. A mulher está aqui para testemunhar a cura dela. Bendito seja Deus por esses dons maravilhosos chamados dons carismáticos. Me dá uma agonia quando eu vejo alguém achando que é uma coisa descartável, que é uma coisa que a gente pode se valer se a gente quiser. Não, não. Se você tira do Espírito Santo os dons que Ele tem, é como se você tirasse do fogo as propriedades que Ele tem. Um fogo que não queima, um fogo que ilumina. Você quer para quê? Que não ilumina. Um fogo que não ilumina, um fogo que não aquece, não serve para nada. O Espírito Santo é fogo de Deus, que vem aquecer o frio da nossa vida. O Espírito Santo é poder de Deus que age na nossa vida. Como é que eu vou dizer para o Espírito Santo, eu te aceito, Senhor, mas não aos teus dons? Porque tem gente que tem muita dificuldade com os dons do Espírito Santo, porque eles são desconcertantes. Eu agradeci muito quando fizeram a proposta da gente realizar esse aprofundamento online sobre os dons carismáticos, porque cada vez mais a gente encontra menos encontros, aprofundamentos sobre os dons carismáticos. As pessoas não sabem sobre esses dons e não entendem que por meio deles a gente faz a experiência de milagres, mas eles são desconcertantes. Uma palavra de ciência é uma coisa desconcertante, não é? Uma oração em línguas, para quem nunca ouviu,
é uma coisa desconcertante. Você participar de um momento de oração onde todo mundo está orando em línguas menos você, porque você nunca ouviu, porque você não sabe o que é desconcertante. Mas eu vou lhe dizer, é uma experiência de graça. Eu pedi a um amigo meu que ele grave esse testemunho, ele vai gravar e vai nos mandar, e eu vou colocar esse testemunho ali para que as pessoas que estão fazendo, que vão fazer esse aprofundamento, todo ele online, sobre os dons carismáticos, possam ouvir da boca de quem experimentou o que foi que aconteceu. Mas um dia ele me contou, ele falou: Márcio, a minha experiência de conversão, de salvação, foi dentro da renovação carismática católica. E eu sou um apaixonado, ele é um evangelizador de primeira linha. A coisa mais importante na vida dele é Deus. Então não é coisa, pessoa, né? A pessoa mais importante na vida dele é Deus. Ele é uma pessoa trabalhadeira, bem-sucedido, mas para ele a evangelização vem em primeiro lugar. Por isso que nós somos amigos. Por isso que eu o amo, né? E sou um fã. Um abraço para o Ronaldo aí de Cascavel. E o Ronaldo, ele me contava, eu fui pregar num grupo à noite e o pessoal pediu para ter o Santíssimo. Então eu chamei um amigo meu que é padre e ele gosta muito do povo e gosta dos momentos de oração, mas ele tinha muita dificuldade, esse meu amigo padre, com os dons do Espírito Santo e, sobretudo, os dons de revelação da palavra de ciência. E quando ele expôs o Santíssimo e nós começamos a rezar, o Ronaldo me contando, Deus me deu uma palavra de ciência que começou com uma imagem de um machado atrás da porta. E eu disse: olha, estou tendo uma imagem, o Senhor me dá uma imagem de um machado atrás da porta. E depois que você fala, o Espírito Santo vai trazendo o resto. E ele disse: a senhora que guarda um machado atrás da porta, a senhora que vem ensaiando como esquartejar o seu marido enquanto dorme, a senhora que tem a intenção de matar o seu marido a machadadas, a senhora precisa tirar esse machado dali. E ele disse que ele ficou angustiado porque já tinha aquela situação do padre que não acreditava. Quando ele olhou para o padre, quando ele disse isso, o padre fez assim com a cabeça e ficou olhando para ele assustado. Depois começou a procurar no meio dos participantes alguém, e de repente o padre como que achou alguém lá no meio e fazia assim. A pessoa tinha se confessado com o padre antes da adoração ao Santíssimo. E o padre estava procurando a pessoa para dizer: não contei para ele. Não fui eu que contei, eu não abri sua confissão. O padre disse que ficou numa saia justa. Quando terminou, ele disse assim: Ronaldo, você me mata. O esquartejado vai ser eu. Porque não tinha como ele saber, mas Deus sabia. Na confissão, o perdão do pecado. Na oração diante do Santíssimo, a cura do coração e a libertação. E o padre dizia: como não acreditar agora nesse dom de ciência, se ele fez a experiência? Gente, Deus não trabalha com as nossas mentiras, Deus não trabalha com as nossas aparências, Deus não trabalha com as nossas fantasias, Deus trabalha com a nossa verdade. Por isso que uma pessoa que quer falsear diante de Deus, trazer aparências diante de Deus, atravessa toda uma vida religiosa sem ser tocado. Vive dentro da igreja, morre dentro da igreja e não faz uma experiência de Deus, porque simulou uma vida falsa o tempo inteiro. Não, Deus não quer que a gente fique escolhendo o que dizer para Ele, estudando o que pode agradar a Ele. O que agrada a Deus é a gente desabotoar o nosso coração na sua presença. É trazer a nossa verdade diante dEle. Trazer a nossa verdade diante de Deus, porque Ele quer que nós façamos uma experiência profunda da sua graça. Porque a verdade liberta, a verdade cura e a verdade enche de alegria. A verdade dói. Não venha me dizer que a verdade não dói, porque a verdade dói. Quantas vezes nos momentos de oração eu tive a oportunidade de conduzir um momento de oração com
com um grupo, nem pequeno era, um grupo razoável, esses dias. E naquele momento de oração que estava sendo conduzido, as pessoas choravam. E muito. Porque as pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas, as pessoas estão magoadas, as pessoas estão se sentindo solitárias. E quando Deus toca nessa verdade, as pessoas choram. Mas dói na hora para libertar. É como uma pessoa que esteve amarrada há muito tempo. Quando você desata as cordas, em vez de alívio, primeiro você sente dor, mas depois, que alívio. A verdade, meu querido, liberta. Minha irmã, você será liberta ao assumir a sua verdade. Você que se sentiu tocada diante desta palavra e tocada diante deste testemunho. Você cuja sua vida estava reduzida a um homem, a um relacionamento. E que ouviu com tristeza que essa história parecia com a sua. Hoje, essa tristeza que você sentiu foi a última. Porque o Senhor permitiu você sentir essa última dor para se libertar. Mas você vai ver como hoje ter topado com a sua verdade, porque essa história do testemunho e essa história da palavra de Deus foi espelho para a sua vida. Você vai ver que a partir de agora, você vai ter uma força, uma coragem que vão transformar a sua vida. A verdade cura, minha gente. A verdade cura. Às vezes até numa conversa que a gente tem em família. Não são fáceis as conversas em família. As conversas em família são as mais difíceis do mundo. Sobretudo quando alguém resolve contar a parte da história que você não conhece. E se não tomar cuidado, você pode até se magoar ali naquela hora. Mas mesmo quando dito aos trancos e barrancos, aos solavancos, quando é verdade, ali está a matéria-prima para Deus estabelecer um processo de cura na vida da gente, porque agora a gente sabe onde é que estava o tumor, a gente sabe onde é que a coisa estava inflamada na nossa vida. E a verdade enche de alegria, porque no começo você pode até se sentir humilhado. Eu acho que todos nós na nossa vida já vivemos essa experiência, quando algo que a gente escondia foi posto às claras. Naquela primeira hora é um inferno, viu? É uma humilhação, é uma vergonha. Você não sabe onde enfiar a cara, só que depois você diz assim: quer saber? Graças a Deus. Agora está dito, agora está revelado, agora não tem mais o que esconder. Me libertei dessa opressão, nunca mais eu caio nessa. Agora é enfrentar as consequências. E engraçado, depois da humilhação vem a alegria. A verdade, ela fortifica o enfermo. A verdade, ela trata o doente. A verdade, ela fecha a ferida aberta. Ela reconduz aquele que estava perdido e incentiva a ir mais longe aquela pessoa que crê. Por isso que Jesus diz: a verdade sou eu. E diz para aquela mulher: Deus visitou você, sou eu quem falo contigo. Agora, afastar-se da nossa verdade é ao mesmo tempo a gente se afastar de Deus. Porque ao se afastar da verdade, ao colocar a sua fé nas fantasias, nas ilusões, inclusive na ilusão de que uma vida de adultério pode trazer alguma alegria. Uma vez eu conversava com uma mulher que estava em adultério e ela ria, ela brincava, inclusive com a dor da esposa do homem com a qual ela traía, muitos anos atrás. Há pelo menos aí uns 20 anos atrás isso. E eu olhava na face daquela mulher uma tristeza por trás daquela falsa alegria. Porque não tem como isso ser engraçado, não tem como ser divertido. Isso é uma coisa triste. Quando uma pessoa ela acredita que ela vai construir a felicidade dela em cima desse tipo de permissividade, ela só está se afundando, ela está se afastando da vida.
Quem se afasta da vida caminha para a morte. Quem se afasta da verdade se aproxima de uma vida pautada na mentira. Sabe? A pessoa se enfraquece. Quem se afasta da verdade fica com uma vontade fraca, torna-se imprudente, torna-se uma pessoa desprevenida ao ponto de ceder às tentações que sobrevierem. Porque, olha, 6 homens na vida dela numa época em que isso dava apedrejamento, com certeza ela cedia às tentações que vinham. Mas naquele poço, em volta desse sorrindo para a vida, nesta manhã, Jesus está entrando na nossa vida como entrou na vida daquela samaritana. E olha, ser de Jesus, seguir Jesus, é passar pela mesma porta que essa mulher passou. E ser de Jesus e seguir Jesus é passar pela mesma porta que Jesus passou. Quando você segue uma pessoa, você vai na pegada dela, você vai com ela por onde ela for. Você entra onde ela entra, você sai de onde ela sai. Seguir Jesus é isso, gente. É entrar com Ele aonde Ele entra, é sair com Ele de onde Ele sai. E a porta pela qual Jesus passa é estreita. Ele diz para nós, a porta da salvação é estreita. E quando a gente se aproxima de Jesus, há 2 coisas que nós precisamos observar. Nós precisamos ficar firme naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que a nossa consciência diz que é o que nós devemos fazer. E segunda coisa, nós precisamos nos preparar para ser tentado. Quando você segue Jesus, essas 2 coisas vão acontecer com você. Você precisa, primeiro, ficar firme no que é certo, porque nem tudo na nossa vida está errado. E às vezes, ouvindo aqui toda essa situação, você tem essa clareza. Meu casamento não está às 1000 maravilhas, mas ele é a escolha certa, ele é o que é correto. Eu não estou aguentando ele, mas eu sei que ele é o certo e permanecer nele é o correto. Fique firme. Não está na hora de você deixar sua família ser sacudida pelo mal, não. Sua esposa está traindo você? Isso não é um aval, não é licença para fazer a mesma coisa. Seu marido está te traindo? Você não merece descer o nível a essa altura e responder da mesma maneira. Porque fazer isso não é se vingar contra ele, é você se afundar ainda mais. Minha querida, fique firme no que é certo, porque Deus está com você. Você merece ficar no bem. Você tem o direito de não ir para as raias do mal. Fique firme na justiça e se prepare para ser tentada, porque a tentação vem. Apegue-se com o que é justo, apegue-se com o que é verdadeiro e resista, porque é certo que você será tentada, que você será tentado nas suas fraquezas. Seja forte. Sabe, não se apegue às facilidades, aos confortos dessa vida, porque é confortável você ir trocando de relacionamento como quem troca de roupa, como quem pula de galho em galho. Às vezes a pessoa tem até um benefício material para poder oferecer junto com aquele relacionamento. Há um tempo atrás eu vi uma mulher que ela enganava vários homens ao mesmo tempo. Ela era namorada séria de todos. E ela era assim que ela se mantinha. Era dinheiro de um, era carro de outro, era a casa alugada por outro. E olha, uma malabarista, porque ela conseguiu durante muito tempo fazer com que nenhum encontrasse o outro. Mas que tristeza! Que tristeza! Ninguém merece uma vida dessa. Não se apegue a essa ideia que o mundo oferece para nós, de que uma vida no erro, no pecado, é uma vida fácil. Sabe, porque tudo passa. A nossa juventude na qual nós apoiamos, não é? Essas escolhas erradas, vai passar. A gana que nós temos pelo que é material nesse mundo vai passar. Tudo vai passar. Até os nossos dias terrenos vão passar. Mas Deus permanece. A pessoa que coloca a sua confiança
nessa prosperidade terrena, uma pessoa que vive para obter as suas vitórias só nesse mundo, essa pessoa será corrompida por essa mesma prosperidade. A pessoa que põe a sua confiança nos seus sonhos terrenos se perderá em meio a esses sonhos. Quando chegar as tribulações, essa pessoa ficará magoada, vai se ferir e pode até entrar em desespero, porque as tribulações não poupam as nossas fantasias, elas as despedaçam. Mas quem põe a sua confiança em Cristo, recebe dele uma água viva que mata a sede e que não acaba jamais. A nossa confiança é Deus, a nossa rocha é Cristo. O cristão é aquele que enfrenta a vida e os seus desafios como Jesus, e não como quem vive se arrastando atrás de prazeres fáceis que não nos alimentam. Eu e você já fizemos essa experiência, nós sabemos que isso não traz vida para a gente. Dê a Jesus a chance de fazer por você o que fez por esta samaritana, o que fez por esta mulher do testemunho. Vamos pedir essa graça a Deus. Senhor Jesus, sou eu que estou agora à beira desta fonte, sedento, necessitando da água viva. Jesus amado, eu quero beber das tuas fontes, Senhor, fonte da salvação. Jesus, concede-me o dom do teu Espírito Santo e renova a minha vida nesta manhã, porque o Senhor sabe tudo de mim, como o Senhor sabia tudo de uma e de outra. E o meu tudo hoje precisa ser transformado, Senhor. Eu preciso verdadeiramente de uma nova vida. Dá-me, Senhor, esta vida que és tu, porque eu te quero e eu te preciso. Preciso de ti mais do que mim mesmo. Preciso de ti mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti, Jesus. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Senhor, ampara-me. Toma em tuas mãos a minha verdade. O Pai procura adoradores. O Pai deseja adoradores. O Pai procura adoradores. O Pai deseja adoradores. O Pai procura adoradores. O Pai deseja adoradores. Se conhecesses o dom de Deus, e quem te fala, tu pedirias, dá-me, Senhor, da água viva, dá-me, meu Deus, da água viva, dá-me, Senhor, da água viva, dá-me, meu Deus, da água viva. E enquanto nós estávamos orando, eu sentia Jesus tocando em você, mulher. Já tem quase uma década que você está num relacionamento errado, com um homem casado. Entre idas e vindas são quase 10 anos. E o Senhor tocou profundamente o seu coração, dizendo: sou eu quem pode saciar essa sede de amor. E enquanto o Márcio falava, você chorava, porque você sabe que precisa hoje tomar uma decisão definitiva. E parece que você não tem forças, e o Senhor está indicando nessa palavra que a força está nesta água viva que você precisa pedir. Se conhecesses
o dom de Deus. Cante mais uma vez. Se conhecesses o dom de Deus e quem te fala, tu pedirias, dá-me, Senhor, da água viva, dá-me, meu Deus, da água viva, dá-me, Senhor, da água viva, dá-me, meu Deus, da água viva. Amém. Que o Senhor então nos encha dessa vida nova, que Ele nos ilumine a nossa história, como iluminou aquela mulher naquele dia, ao meio-dia, diante daquele poço, no encontro marcado pelo céu, como o Márcio começou dizendo. O Senhor nos espera também para esse encontro. Hoje é 13 de maio. Ele quis que você ouvisse essa palavra, que todos nós nos alimentássemos dessa palavra e fôssemos iluminados pela nossa verdade, pela verdade que Ele veio nos revelar. Amém, assim seja. E existem verdades sobre nós que só na presença de Jesus a gente consegue enxergar, não é? Às vezes é preciso estar na presença de Deus para que de fato a gente reconheça a nossa verdade. Tem coisas que passam desapercebidas, a gente não consegue reconhecer. Que essa presença nos dê essa clareza de quem de fato nós somos. Palavra de Deus maravilhosa, minha gente, coisa mais linda. Quero agradecer a todos que rezaram com a gente nesse momento, que deixaram seu pedido de oração. Inclusive vi fotinho do povo no carro dizendo que vem para o Fé e Milagres. Vocês acreditam nisso? Fazendo selfie no carro dizendo, Val, já estamos a caminho. Que coisa boa, bem-vindos desde já, hein? Quero mostrar essa fofurice. Gente, é o filho da Jaqueline. Atenção, departamento de eventos da Canção Nova. Para tudo, para vocês conhecerem o Vinícius, filho da Jaqueline, que trabalha aqui conosco. Abre mais um pouquinho, Thiago, porque ele é uma fofurice. Ah, já foi. Puxa vida, tá tão lindo aqui com a camiseta de... Ah lá, agora tá aberto, todo lindo. Vinícius, um beijo todos nós aqui da bancada do Sorrindo pra Vida. Obrigada, família Canção. Todo estiloso, né? Tá aqui experimentando a graça de Deus. Beijo, Jaque, por compartilhar conosco. Vou mostrar mais fofurices, mas já coloco aqui junto com o testemunho. Esse testemunho, Márcio, é do Wesley. Ele é de Marília, São Paulo. Estratégia, quando o tempo está mais curtinho, os homens são mais sucintos nos testemunhos. Brincadeira, mas ele já tinha partilhado aqui conosco e eu vi toda a graça de Deus. Ele está com a camiseta de São Miguel Arcanjo, mostro para vocês. Mas a experiência da intercessão de São Miguel. Ele diz assim, bom dia, bancada maravilhosa. Meu nome é Wesley, mas todos me conhecem como Galo. Minha esposa se chama Micaele e nosso filho... Miguel, somos de Marília, São Paulo. Nossa história se transformou completamente no ano passado. Estávamos na quaresma de São Miguel e eu fiz o propósito de fazer a quaresma para que Deus nos desse a graça de engravidar. Era um grande desejo do nosso coração. Eu acordava todos os dias às 4h30 da manhã para fazer a quaresma. E foi quando, no meio da quaresma, minha esposa revelou que estava grávida. Na hora, um olhou para o outro, chorando e dizendo assim, peguei a imagem de São Miguel, ajoelhei e fiz a oração. E ela meio sem entender, porque eu fiz esse propósito sem falar com ela. E naquele momento, nós dois decidimos que se fosse menino, se chamaria Miguel. A Canção Nova nos ajudou a rezar em todos os momentos. Ele dizendo aqui, entre outras coisas, ele partilhou, vocês vão conhecer o Galo, a Micaele e o Miguel, tão lindos nessa foto, tá foto de catálogo. E eu achei bonitinho que eles ficaram tão felizes. Era 9 da noite quando a esposa resolveu contar, Márcia. Aí tu acredita que ele foi na casa do padre? Olha lá a foto que linda. Para contar pro padre, 9 da noite. Tão lindos aqui, fofurice total. Os três com a camiseta de São Miguel Arcanjo na cor verde militar, para quem perguntar aí, olha. É, a primeira aqui foi quando ela ainda estava grávida, né? Miguel estava no forninho. Mas ele já estava, o Boris já está lá na mão do papai. Esperando o recheio. Exatamente.
Um beijo para a família Canção Nova, obrigada por esse testemunho lindo. Muitas pessoas, enquanto a gente estava aqui rezando e o programa acontecendo, enviando comprovantes de depósito, falando que já fizeram o seu Pix. Então agradeço a todos que estão aí juntinho com a Canção Nova. Aqueles que ainda não conseguiram, Valdênia, podem ajudar nesse momento através do endereço que está aí na tela, doação.cançãonova.com. Vale a pena ajudar a Canção Nova a se manter. Você concorda? Então ajude com o que você pode. Cada um ajuda na medida que consegue, tá certo? Faço esse primeiro convite aí a você. Inclusive, entrando, você vai ter atalho para se tornar um sócio evangelizador, você que ainda não é. E quem já é sócio, ou quem não é sócio, que quiser ajudar agora, nesta manhã, doação.cançãonova.com. O outro convite que eu gostaria de fazer para você é que você participe conosco do aprofundamento online, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos, QR Code está aí na tela. Se você apontar o celular para ele, já te joga direto na página para você se inscrever. Se não, anote aí ou guarde, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos. Quer fazer essa experiência que nós partilhamos aqui na palavra? Quer experimentar, conhecer, aprofundar o que são esses dons carismáticos? Não é só saber a respeito, é fazer a experiência da graça. Então serão 9 noites com o Espírito Santo e você vai ter todas as informações entrando aí no site, tá certo? Tá tudo ali, todas elas, quando começa, quando termina, o horário primeiro de exibição, se vai ficar o conteúdo disponível depois, quem vai estar participando, tá tudo lá à sua disposição. Maravilha. Nesse 13 de maio, quero louvar a Deus pela campanha do nosso projeto da M-Almas. Alcançamos aí 46% aqui. Aí, deixa eu virar aqui melhor de frente. Louvado seja Deus. Subimos então 4% de ontem para hoje, mas tem muito trabalho para a gente ainda, viu, família Canção Nova? Nos faltam 54%, nós temos 13 dias úteis e é mais ou menos a mesma porcentagem de ontem para hoje. Se a gente mantiver essa pegada aí, com cerca de 4,1% ao dia, a gente chega aos 100% nesse mês de maio. Vitória também de Nossa Senhora, que passa à frente da Canção Nova. A Canção Nova é a casa de Maria, então nós pedimos já a intercessão dela, em especial nesse dia. Nós contamos com você. Passa pelas suas mãos o milagre dos 100% desse mês. Obrigado, meus irmãos. Valeu, Thiago. Hoje, 18 horas... no Rincão do Meu Senhor, cura dos relacionamentos familiares com o Roberto Tanus. Depois, às 20 horas, missa no santuário, dando início aí ao nosso acampamento Fé e Milagres. Valeu, Val. Valeu, família. Se Deus quiser, segunda-feira a gente se encontra novamente. Cadê eu? Segunda-feira a gente se encontra. A gente se encontra novamente aqui no nosso Sorrindo para a Vida, mas no fim de semana não se esqueça da Canção Nova. Vá lá no nosso site, doação.cançãonova.com. Mandar um abraço para o Jaldo. Ele mandou foto do boleto com comprovante. Quem tem boleto em casa, não se esqueça de também fazer a sua contribuição para segunda-feira a gente trazer boas notícias para todos nós. Valeu. Márcio, ótimo Fé e Milagres para nós. Alex também vai estar no acampamento. Isso aí, vamos estar junto. Esperamos por você. Valeu, Arthur. Valeu. A gente fica por aqui.